Olá a todos, aqui é Deltama Costa, discípulo e apóstolo profeta Caco Filipe no Brasil. Pela graça de Deus, prego esta mensagem gloriosa desde março de 2016 e é com muita alegria que eu digo a todas as pessoas, por todas as partes, por todos os lugares, em muitas oportunidades, que Deus tem um profeta sobre a terra, que o Senhor Jesus Cristo enviou para a nossa salvação. Se você é um filho de Deus, se você é predestinado para a salvação, você deve vir para a mensagem do profeta Caco Filipe para a sessão. Nesta oportunidade, eu estou aqui com o irmão Pedro Henrique. O irmão Pedro Henrique, que é da cidade de Caetité, na Bahia, nordeste do Brasil, e ele acreditou no profeta Caco Filipe, acreditou na mensagem do profeta Caco Filipe e tomou o seu batismo para a sua restituição e para a sua salvação. Irmão Pedro Henrique, o que levou você a acreditar no profeta Caco Filipe e na sua mensagem? O que me levou a acreditar no profeta Caco Filipe foi a questão do fundo clamar pelo fundo. Ou seja, algo dentro de mim clamava algo diferente. Queria ouvir a voz de Deus, queria ver algo de Deus sem ser sapateado, sem ser falar em língua dentro das igrejas. Eu queria algo que veio de um profeta vivo, ao ponto que eu elevei uma oração ao Deus vivo e disse: se acaso na face da terra tivesse um homem igual ao apóstolo Paulo, minha alma já estaria tranquila. Então, o motivo que eu acreditei no profeta Caco Filipe foi que algo em mim clamava por algo que vinha de Deus, realmente vinha de Deus. Esta é a resposta. Muito obrigado, irmão Pedro Henrique. Mas, irmão Pedro Henrique, antes de você chegar aqui na mensagem do profeta Caco Filipe, será que você pode dizer às pessoas quais foram os lugares pelos quais você passou? Me refiro às igrejas, às denominações. Você esteve lá nas denominações? Se sim, quais delas? Sim, eu estive nas Assembleias de Deus, mas antes de estar nas Assembleias de Deus, na minha infância, eu já estive em outras igrejas e lá o batismo era falar em línguas. Se você falasse em línguas, você tinha o Espírito Santo. Só que nessas igrejas tinha os pastores iam para os montes, os pastores faziam reuniões com a congregação e lá acontecia de tudo, ou seja, liberava fumar droga, usar droga, liberava sexo, e aí era uma coisa horrível. Mas depois disso eu fui para as Assembleias dos Deuses, e lá eu era como um azul no meio dos vermelhos. Então, quando pedia para mim levantar, eu não levantava. Quando pedia para fazer uma oração assim, eu não fazia. E quando o pastor no púlpito lá falava alguma coisa, ou então trazia alguma coisa para dentro da igreja, eu no final do culto eu ia lá para falar com o pastor em cima do púlpito. Porém, o pastor recebia com hipocrisia, como um deputado, como um presidente, para poder fazer com que as pessoas vejam ele sendo bonzinho. É mais ou menos assim. Mas, irmão Pedro Henrique, mas o que você viu na mensagem do profeta Caco Filipe a ponto de fazer você deixar aquilo que você acreditava ser certo, deixar as igrejas e a sua compreensão sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia? O que realmente você viu na mensagem do profeta Caco Filipe que fez você deixar tudo para vir segui-lo? O que eu vi na mensagem do profeta Caco Filipe, na verdade é o que a mensagem do profeta Caco Filipe fez em mim ver. É diferente de eu ver, porque as pessoas estão com demônios e não sabem. As pessoas têm demônios dentro dela e não sabem. E aqueles demônios fazem a pessoa agir como se fosse que está na verdade. Pensa que está na verdade e tudo mais. Mas quando se ouve a mensagem, se lê a mensagem do profeta Caco Filipe, esse demônio sai. Então você consegue ver realmente o que é a mensagem do profeta Caco Filipe. Então, Muito obrigado. E para concluirmos, tenho uma última pergunta para você. Bem, dado que você já conhece o profeta Caco Filipe e a sua mensagem, dado que você já tomou o seu batismo para a restituição
que é o único e verdadeiro batismo em validade hoje sobre a terra, o que você gostaria de dizer às pessoas que ainda não conhecem o profeta Caco Filipe e a sua mensagem? O que eu gostaria de dizer é que as pessoas devem simplesmente ser o dono da sua própria sombra e não seguir a sombra dos outros, não estar sobre a sombra dos outros, não estar sobre a sombra do sacerdócio, mas deve simplesmente estar sobre a sombra de um profeta vivo. Mesmo que se você ler em Jeremias 17:5, por mais que você ouve lá, maldito o homem que confia no homem, porém você tem que ser mais sábio, mais humilde para saber o porquê isso. Então o profeta Caco Filipe já explica esse ponto da Bíblia para você compreender. O que eu quero que vocês façam é isso, ser dono da sua própria sombra, caminhe, tenha a sua própria opinião. Então você deve ler o livro do profeta Caco Filipe e baixar o aplicativo do profeta Caco Filipe e sair da ignorância. Obrigado, irmão Pedro Henrique. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e ter nos dado a oportunidade de conversar com você e de fazer essas perguntas. Então, se você ama Deus, se você está em busca da salvação, se você é um predestinado à vida eterna, de acordo com Atos 13:48, você deve saber quem é o profeta Caco Filipe. Você deve ler, ouvir a sua mensagem antes de tirar as suas conclusões. Nós acreditamos que Deus está vivo. Se Deus está vivo, Ele fala aos vivos sobre a terra. E Deus não irá levantar um cadáver para falar. Deus não irá usar um livro para falar. Deus não irá usar um sacerdote para falar. Mas sempre quando Deus falou, Deus sempre usou um profeta vivo. Deus não faria acepção desta geração, porque Deus não faz acepção de pessoas. Sim, em cada tempo, Deus teve lá um profeta, e Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, significa que este mesmo Deus, este mesmo Jesus Cristo, Ele está aqui sobre a terra, e Ele tem um profeta. Cabe a você, se é um filho de Deus, ouvir esse profeta. Após ouvir esse profeta, de acordo com o que Jesus disse em João 7:50, se você não ver nada nele, se você não sentir nada após ouvir a sua mensagem, você segue o seu caminho em paz. Mas que Deus os abençoe e vos ajude nesta busca pela salvação, no caminho da salvação. Mas você deve entender que o caminho da salvação não é as igrejas, não é livros, não é sacerdotes, não é uma religião, mas o caminho da salvação é um profeta vivo. Que Deus os abençoe e até a próxima vez. De uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, onde nós